pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema da aula são as medidas de tendência central, certo? Na aula passada a gente falou sobre estatística e na verdade foi uma introdução. Nós comentamos a importância dos gráficos e a gente também pensou, desde o início de uma pesquisa estatística, o que é feito, tá certo? Então, o que é feito numa pesquisa estatística de início? Primeiro tem que ter uma temática a ser pesquisada. Depois dessa temática a ser pesquisada, nós precisamos coletar dados a respeito dessa temática. E essa coleta pode ser feita através de questionário, né? E sempre vai depender da população envolvida. Qual é a população que você deseja pesquisar? Essa população envolvida, ela sempre se refere ao tema, certo? Então, ela está vinculada ao tema. Perfeito. Então, a gente já sabe o tema, já levantou dados, coletou informações. Esses dados eles podem ser através de questionários, através da internet, né? Depois que você coletou esses dados, tá certo? Fez o levantamento, você precisa organizar esses dados. E de que forma você pode organizar? A tabulação é uma maneira muito boa. Então, os dados você pode coletar e organizar através de tabelas. Inclusive o exercício 1 do módulo passado, ele fazia com que você repensasse a forma que a tabela inicial estava apresentada. E aí você tinha que fazer de uma forma mais otimizada essa tabela. Então depois da tabela feita, você pode criar gráficos. Os gráficos, eles são formas mais atrativas de passar uma informação. E muito além disso, é uma forma mais simples de você entender o significado dessas informações, tá certo? Essas informações, elas podem estar em valores absolutos e elas podem estar também em valores relativos, assim como percentuais, tá certo? Então agora a gente vai falar das medidas de tendência central, tá bom? Vamos lá, que também são partes fundamentais para o estudo da estatística. Bora. Então, o que são as medidas de tendência central? Como diz o nome, são medidas que tendem ao centro. É bem claro mesmo, ó. Então, as medidas de tendência central, elas são muito usadas quando desejamos obter informações sobre onde está a maior concentração de valores de uma amostra. Então, é esse o significado de tender ao centro. Onde está uma maior concentração de valores numa amostra. Então, numa pesquisa, num conjunto de dados, onde está a maior frequência, digamos assim. Esse é um tipo de medida central, que é a moda, tá? Então, todas elas tendem ao centro, tudo bem? Então, as principais medidas de tendência central, tem muitas outras, tá? No estudo mais aprofundado de estatística. São a média, tá? Inclusive, existem vários tipos de média. Tá? Então, podemos citar a média aritmética, que é o que a gente vai ver agora, a média ponderada, temos também a média harmônica. A média harmônica a gente não vai estar vendo agora. Temos a moda e a mediana, tá bom? Então, vamos começar pela média aritmética. A média aritmética a gente representa por esse xizinho com esse traço em cima, tudo bem? Então, a média aritmética ou simplesmente média dos N valores, x1, x2, x3, xn. O que isso significa? Que você pode ter de 1 a N valores, N quaisquer. Pode ter de 1 a 2? Sim. Pode ter de 1 a 1000? Sim. Então, você tem um grupo de valores, tá bom? Um número determinado de dados. E como que a gente calcula essa média? A gente soma esses valores e divide pelo número de elementos que você tem. Se você tem 5 valores, você vai somar esses 5 valores e dividir por 5. Essa é a nossa chamada média aritmética. Então, vamos embora. Vamos dar um exemplo aqui de um conjunto de dados especificados aqui, ó. E os elementos são 4, 4,5, 4,6, 5,5, 6 e 4,5. Esse traço não está indicando subtração e esses números não são inteiros negativos. Inteiros não, né, no caso, porque nós estamos trabalhando com decimais, mas eles não são números racionais negativos. Esses traços, eles estão aí para separar os números. São números decimais positivos. Tudo bem? Quantos elementos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 elementos,
tá bom? Então, vamos calcular a média desses elementos, a média aritmética. Como dito ali, a gente pega todos esses 6 elementos e nós vamos dividir por 6, tá? Então, você vai somar os 6 elementos e dividir por 6. A soma desses elementos vai gerar 29,1, tá certo? Só que aqui, ó, deixa eu antecipar um pouquinho, só adiantar um pouquinho. O 29,1 ele tem que ser dividido por 6 para que você descubra a média. Só assim você vai chegar ao valor de 4,85. Tudo bem? Tudo certo? Então isso, a média é um cálculo simples que vocês veem desde o ensino fundamental, tá bom? Mas aqui a gente já está organizando de uma forma mais complexa, mais rebuscada. Você pode perceber que os dados, eles já estão mais... estão escritos de uma forma mais complexa, né? Então, esse é o cálculo da média aritmética. Agora a gente vai para um cálculo especial, ó. Observação. Quando os valores x1, x2, x3, xn, que são os vários elementos de uma sequência, têm determinadas frequências, tipo, o que acontece? Vamos supor que o número 4 apareça mais que uma vez numa sequência. Tá? O número 6,5 apareça mais que uma vez em uma sequência, tá? Então, e que o número 7 aparece 3 vezes na sequência. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse dado, vamos dar o exemplo do 4 aqui, pelo número de vezes que ele aparece na sequência. Se ele aparece 4 vezes, não tem por que eu somar 4 mais 4 mais 4 mais 4. Basta eu pegar 4 vezes 4. E assim pode ocorrer para as demais. Esse tipo de média é chamado de média ponderada. Essa média ela é usada na média trimestral do Colégio Anglo. Portanto, eu vou pegar um exemplo como esse aqui, tá? Então, nós vamos usar como referência esta fórmula e vamos calcular uma média ponderada. Vamos considerar esse conjunto de dados aqui, tá? Aqui, ó. 4, 6 e 7. Vamos supor que 4, vamos pegar a nota de matemática. No primeiro trimestre, um aluno tirou 4 em matemática. No segundo trimestre, ele tirou 6 de média, né? E no terceiro trimestre, ele tirou 7. Como que é calculada a média do Colégio Anglo, a média trimestral? É assim, ó. O primeiro trimestre, a gente multiplica por 1. É como se a gente estivesse somando apenas uma nota 4 a todas as demais notas do trimestre. No segundo trimestre, dos trimestres, né? No segundo trimestre, o peso é 2 para a média 6, para a média 6 que esse aluno tirou. É como se ele tivesse tirado 2 notas 6 no conjunto de dados. No terceiro trimestre, a gente tem peso 3. Por que a gente faz isso? Ah, você está supervalorizando o terceiro trimestre? Não. Se o aluno não estudou no primeiro trimestre e não estudou no segundo trimestre, o que vai acontecer é um efeito dominó. No terceiro trimestre, ele não vai bem também. Por isso que o peso maior é no terceiro trimestre. Você fala, então eu posso não ir muito bem no primeiro trimestre e tentar recuperar no último? Até pode, mas fica mais complicado, queridos, tá? Bom, aí o que a gente vai fazer? Aí que tá a diferença. Eu não vou dividir por 3, porque não são somente 3 notas. Eu tenho uma nota 4... 2 notas 6 e 3 notas 7. Então, eu vou dividir por 6 elementos. Tudo bem? Então, como vai ficar a nossa média ponderada? Já fiz a continha aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 7, 21. Somando 21 mais 12 mais 4, vai dar um número X, qualquer aqui em cima. Qualquer não, é um número X determinado. E nós vamos dividir por 6. Confiram aí, tá bom? Então, essa vai ser a média ponderada desse aluno. No nosso colégio, então, esse aluno em matemática seria aprovado, porque ele precisa ser aprovado com notas acima de 6. Beleza? Então, essa é uma medida de tendência central que não deixa de ser média, é uma média, só que ela é uma média ponderada. Ela é feita por pesos. O peso vai depender do número de dados que você tem com referência naquele valor. Tá bom? Então, vamos lá. No caso do trimestre aqui, é porque a gente dá peso maior ao terceiro trimestre. Bora lá. A próxima medida de tendência central que nós vamos trabalhar é a moda. Veja aqui, ó, moda. A palavra moda lembra o que para você? Não é aquilo que está mais em evidência? Aquilo que aparece mais? Para a estatística, a gente vai trazer a mesma coisa.
A moda é o elemento, é o dado que mais aparece na sequência, tá certo? Quem é o nosso dado aparecido aqui, digamos assim, ó, o 4,5 é o dado mais aparecido, portanto, a moda é 4,5. Então, uma outra medida de tendência central, ela é muito importante nos determinados contextos, como qual o maior número de pessoas infectadas numa determinada região, tá certo? Em que região, né, aparecem mais pessoas contaminadas com determinado tipo de vírus, tudo bem? Então, a gente pode tratar esse valor como moda, tá certo? Essa região seria a moda. E tem que ser o número de casos, porque a gente atribui para essa medida de tendência central um valor numérico. Então, a gente tem que tratar do número, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. E a mediana? Como que nós vamos calcular a mediana? Antes, a gente vai ter que dividir em duas partes o cálculo da mediana. A primeira parte é colocar os dados, esses dados aqui nós estamos usando os mesmos, tá? Nós devemos colocar esses dados em rol. O que é o rol? É colocar em ordem crescente. O único número que estava fora da ordem é o 4,5. Então, eu coloquei ele para cá, ó, tá vendo? Então, agora nós temos essa sequência de dados em ordem crescente. Então, 4, 4,5, 4,5, 4,6, 5,5 e 6. Pronto. Estando esses números em rol, o que a gente vai fazer? A mediana é o dado que está exatamente no centro da sequência. Mas, meus queridos, eu acho que nesse caso, como nós temos 6 elementos, nós temos 2 números no centro da sequência. Quem são esses 2 números? O 4,5 e o 6. Aí você vai falar, então nós temos 2 medianas. Não. Segunda etapa do processo. Nós vamos calcular a média entre esses 2 dados, ó. Então, nós vamos pegar o 4,5, juntar ao 4,6 e dividir por 2. Esse valor obtido aqui é a mediana nessa sequência. Tudo bem? No entanto, meus queridos, às vezes a mediana, o rol, ele não tem número par de elementos. Aqui a gente tinha 6 elementos. Ele pode ter um número ímpar. Então, vamos dar um exemplo, ó. Para um conjunto de dados que a gente tem 5 elementos, por exemplo, ó, quem que vai ser a mediana? Vai ser exatamente o termo do centro. Gente, mas não esqueçam em colocar em rol. O que é colocar em rol? Colocar os dados em ordem crescente, do menor para o maior. Portanto, a nossa mediana é 4,6. Galera, esse é um resumo, tá? É uma introdução à estatística. São dados fundamentais. Esse assunto cai muito no Enem. Então, vocês precisam praticar bastante, não porque o assunto é complicado, mas muito mais porque ele exige muitas operações, tá certo? Muitas adições, divisões, e vocês sabem que em determinadas provas vocês não poderão usar calculadora. Então, pratiquem, tá certo? E vamos fazer agora os exercícios de aula, ok? Qualquer dúvida, estou no particular. Beijos, obrigada!